Lamentações, capítulo 3, versículo 22. A parte A do versículo. No primeiro hino que cantou, tinha essas palavras aqui: as misericórdias do Senhor. Os primeiros hinos que cantou, hoje aqui, tinha essas palavras. Glória a Deus. 22. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém? Pode sentar. O título da palavra é: confie em Deus. Confie em Deus. Muitas vezes nós deixamos um E bem grande, né, dentro do nosso coração. Deixamos um E bem grande lá. Eu faço, eu posso, mas não. Eu dependo da misericórdia do Senhor. Aleluia, que é a causa de não sermos consumidos. Amém? Nós dependemos 100% da misericórdia do Senhor. Por mais que nós sejamos santos, desviando do pecado, nós não somos mais pecadores tentando ser santo. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar no seu coração, você passa a ser santo desviando do pecado. Amém? Desviando do pecado. Por mais que nós sejamos santos, desviando do pecado, nós somos pó. Nós somos pó. E nós dependemos do Senhor para ficar em pé. Nós dependemos 100% do Senhor para podermos ficar em pé. 100% das misericórdias. 100%. Porque a misericórdia do Senhor, gente, ela não tem fim. E ela se renova a cada manhã. Então cada dia ela aumenta mais. Aleluia. Então nós dependemos 100% da misericórdia do Senhor. Eu, você, nós não somos nada sem as misericórdias do Senhor. Por isso que nós precisamos confiar em Deus. Em tudo que formos fazer, nós precisamos confiar 100% na vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só Deus pode restaurar o que se quebrou. Amém? Só Ele pode restaurar. Certa vez Ele mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro. O oleiro fazendo vaso. Fazendo vaso. Eu acredito que naquele tempo lá não tinha energia elétrica, era no pedalzinho, né? No pedalzinho, pedalando lá para ir virando lá. E virando. Hoje está bem mais prático. Aí aquele vaso que ele fez se quebrou. Aí ele teve que fazer outro vaso. E só Deus pode restaurar o que se quebrou na minha vida e na sua vida. Só Ele pode restaurar. Aleluia. Glória a Deus. Só o amor de Deus pode tirar a tristeza que sente agora e criar algo maravilhoso em sua vida. Deus é bom e misericordioso. Além da bondade dele que dura para sempre, a fidelidade dele dura para sempre, a misericórdia dele é incalculável, porque ela se renova a cada manhã. Esses dias eu dei um exemplo lá na igreja. Esse copo aqui está cheio. Se eu beber aqui, ele vai abaixar, né? A misericórdia do Senhor, Ele vai usar a misericórdia, mas ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Por isso nós dependemos 100% em confiar na misericórdia do Senhor. Aleluia? Glória a Deus. É Ele, e Ele não pede nada em troca. Pede apenas que você ame e confie nele. Ele quer ser seu amigo, que você pode confiar sem medo. Muitas vezes o seu amigo, não, esse é meu melhor amigo. Às vezes você pode contar um segredo para ele, ele pode contar para outro, né?
Esse é segredo. Mas não, no Senhor você pode confiar 100%. Amém? Todos os seus segredos, porque para Ele não é segredo. Porque antes de pensarmos, Ele já sabe o que vamos falar. Amém? Então Ele conhece totalmente a nossa vida. Quando você estiver triste, feche os seus olhos, fique em silêncio, se aproxime de Deus. É maravilhoso sentir, gente, a presença de Deus. É maravilhoso sentir a presença do Pai. Eu costumo dizer, nós não somos mais servo. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então hoje nós somos filhos. Se você está triste, se você está cabisbaixo, você está com problema, deita no colo do Pai. Aleluia, pode deitar no colo do Pai. O apóstolo Paulo, que ele falou assim: Abba, Pai, papaizinho. Então você pode fazer carinho nele, e Deus gosta do carinho, porque Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele já ensinou a gente fazer carinho no papai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E muitas vezes nós dobramos o joelho e falamos: Senhor dá, Senhor dá, Senhor dá, Senhor dá, Senhor dá, e não fazemos carinho no papai. Nós precisamos confiar 100% nele. E precisamos sim, o carinho, a adoração. Aleluia. É tão gostoso, né? É tão gostoso. Eu não tenho filhos pequenos mais, mas tinha. Minhas filhas, graças a Deus, sempre foram carinhosas. A Jéssica, a Jennifer. Agora tem minha netinha. Nossa, é tão gostoso quando ela passa assim a mão no cabelo da gente, né? É tão gostoso, né, papai? Rafael, é tão gostoso, né? Quem tem filhos pequenos, né? Então, um carinho no papai, uma adoração no papai, confiar no papai. O filho pequeno, ele confia no pai totalmente. Se colocar ele e falar: pula no colo do papai, ele vai pular, porque ele confia totalmente no papai. E Jesus falou que nós temos que nos tornar como criança. Então pula no colo do papai. O papai, você pode confiar nele. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Nós falamos com Deus, mas quando nós... É maravilhoso sentir a sua presença quando oramos. Nós falamos com Deus, mas quando nós lemos sua palavra e meditamos, permitimos que Deus fale conosco. Amém? Então não leia a palavra de Deus apenas como uma revista. Eu estou falando: não, eu preciso acabar aqui, porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que passar roupa, o Senhor é meu pastor. Não, leia a palavra de Deus, sugando o que ela tem de melhor. Amém? Sugando o que ela tem de melhor. E medita, que o papai vai estar falando com você. Medita, deixa ele falar. Deixa ele falar no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Quando nós meditamos, permitimos que Deus fale conosco. É preciso sentir as palavras de Deus em nossa vida. Se você confia em Deus, não há o que temer. Faça a sua fé ser maior do que o seu medo. Muitas vezes acontece algo, primeiro o que vai no nosso coração, o medo, né? O medo. Mas nós precisamos fazer a nossa fé maior do que o nosso medo. Isso não é... Primeiro, gente, antes de qualquer pregador aqui, antes de vir aqui para falar da palavra de Deus, ou qualquer outro lugar onde vai estar pregando a palavra de Deus, é com nós que está falando, Deus está falando, tá? É com a gente precisa sugar o que Deus tem aqui para transmitir para vocês. Então não, isso não é... Eu também tenho meus momentos de medo. Como eu disse para vocês, somos pó. Nós somos pó. Por isso nós dependemos 100% das misericórdias do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Romanos capítulo 5.
Versículo 5. Glória a Jesus. Graças a Deus. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo está conosco a cada momento da nossa vida. Não deixe esse amigo de lado. Deixa ele te ajudar, tá? Esse amigo está com você 24 horas por dia. O Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos ele de lado. Nós procuramos outras soluções primeiro, antes de falar com ele, né? E ele está pronto a interceder por nós quando nós não sabemos orar. Ele intercede para o Pai. Aleluia! Glória a Deus. Quando você começa a ler o livro de Samuel, a gente vê uma oração ali, que a mulher, a Ana, ela só mexia com os lábios. E a oração foi ouvida, né? Eli pensou que ela estava embriagada, mas ela estava falando com o Pai. Ela estava falando com o Pai. E o desejo dela, não só de receber, mas o desejo de receber e de ofertar. Amém? Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de recebermos e de ofertar ao Senhor. Adoração, louvor, gratidão, o trabalho na obra, né? Tudo ofertar ao Senhor. Ela falou: Senhor, se me der um filho, varão, tá? Um homem, e eu vou devolver ele para sua casa por todos os dias da sua vida. Aleluia! E Samuel foi um dos maiores profetas que teve, né? Tirando Moisés, que a Bíblia fala que Moisés foi o maior, né? Mas eu acredito que Samuel foi o responsável para ungir os dois principais reis de Israel. Ele foi o principal a ungir. Foi resultado daquela oração, tá? Naquela época ainda não tinha reis em Israel. Havia os juízes, né? E Eli estava com a casa totalmente bagunçada, né? Então ele pensou no pior. Essa mulher está embriagada aqui na igreja, aqui no templo, está embriagada, né? Não, ela estava embriagada sim, mas com o Espírito Santo. Estava ali fazendo a sua oração. Então, se embriague com o Espírito Santo. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. E fala direto com o Papai do Céu. Amém? Glória a Deus. Deus conhece os seus limites. Providenciará aquilo que você precisa para vencer os desafios que tem pela frente. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro para a gente, que a tentação, ela acaba partindo quando a gente cai dentro da gente, tá? Dentro da gente. Muita gente põe culpa do diabo, foi o diabo, né? Mas não, o diabo ele põe na sua frente, mas a tentação, a decisão é sua, a decisão é minha, se eu vou pecar contra o Senhor, porque esse versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, mesmo na tentação, Deus continua sendo fiel, quando você está sendo tentado, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Ele nos livra, gente, Ele nos livra de cada cilada, coisas que às vezes a gente vê, e tem as piores ciladas que Deus nos livra, que Ele dá o escape, muitas vezes a gente nem percebe, tá? E às vezes quando passa um tempo, você fala, aquela vez lá, né? O anjo do Senhor me guardou, o anjo do Senhor estava ali, porque a palavra promete que o anjo do Senhor acampa ao redor
dos que o temem e os livra. Amém? O anjo do Senhor. Então pode cair 10.000 à sua direita, 1.000 à sua direita, 10.000 do seu lado. Às vezes eu confundo um pouco aí, se eu não estou lendo. 1.000 à sua direita, 10.000 do seu lado, 10.000, né? Pode cair quem for, mas você não vai ser atingido. Amém? Glória a Deus, se você estiver ligado, direto com o Papai do céu, confiando no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa Deus cuidar de você a cada momento da sua vida. Só Deus tem força que você precisa para vencer os desafios da vida. Ele sabe, Ele conhece, Ele é o arquiteto, né? Ele te projetou, Ele fez. Então, ultimamente está acontecendo tantas tragédias, né, principalmente com aviões, né? Mas se for consultar o arquiteto ali, aonde está a falha, né? Aonde está a falha, né? Muitas pessoas, às vezes que têm carro novo, às vezes são chamados para levar o carro para trocar uma peça. Por quê? Descobre que aquela peça está com defeito, né? Então são chamados todos aqueles carros lá. Por quê? Quem arquitetou, quem fez o projeto, ele sabe, né? Sabe? Então isso aqui não está funcionando. Então não está funcionando. Se não está funcionando num carro, pode dar problema em outro, né? Então chama todos de lá. Como é que chama? Acho que é recal, né? Uma coisa assim. Quando convoca, né? A concessionária convoca as pessoas dos carros para levar. E Deus, Ele projetou a mim, Ele projetou a você. Então Ele sabe totalmente aonde está, aonde você pode dar defeito, né? E por isso que Ele te dá o escape para que você possa suportar e vencer. Amém? Glória a Deus. Quando todos duvidaram, Ele estava lá. E se o mundo abandonar você, Ele não permitirá que se sinta na solidão, tá? O Senhor sempre está com você. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Mas Jesus foi para o céu e está sentado à direita de Deus Pai e não voltou. O Espírito Santo no dia do Pentecoste chegou fazendo um reboliço. Aleluia! Eu cheguei! Eu estou aqui de volta! Porque os três têm o mesmo propósito: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três têm o mesmo propósito. Então você está com o Espírito Santo, que está com você. Você está com Jesus e você está com o Pai. Então você pode falar diretamente com o Pai, tá? Aleluia! Glória a Deus. Precisa abrir a porta do seu coração para que sinta a paz que só pode vir de Deus. Enquanto sua confiança estiver totalmente depositada em Deus e seus pés seguirem seus sábios caminhos, nada estará perdido. Amém? Nada estará perdido. O amanhã vai ser melhor. E nunca deixe de lutar, pois Deus está ao seu lado para lhe dar a vitória. Glória a Jesus. Lança Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, 22. Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? Lança o teu cuidado, os seus problemas, as suas aflições, lança aos pés do Senhor, tá? Ele nunca vai deixar que o justo seja abalado. Deus está cuidando de você, independente da circunstância. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus nos fala: olhai para as aves do céu, que não semeia nem cega, nem ajunta em celeiros, e você e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, Jesus comparou aqui nós
como a multidão, como ele estava falando para a multidão, ele estava falando para os discípulos, e essa palavra veio até nós. Que Deus cuida do lírio do campo, Deus cuida das aves, tá? Ah, mas eu tenho um passarinho lá em casa, preso lá, aquele lá você tem que cuidar. Você tem que dar comidinha, tá? Mas se ele estiver solto, Deus vai preparar comida para ele. Aonde ele estiver, ele vai lá, Deus vai preparar. E às vezes até lá na sua casa mesmo, alguma coisinha que você joga lá fora, vai pegar lá. Tá? E muito mais você vale ouro para Deus. Tá? Jesus entregou a sua vida, o seu sangue precioso, ele entregou ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Não apenas para a gente fosse bem financeiramente, bem em tudo aqui na terra, mas ele nos deu vida eterna. Aleluia! João capítulo 3, versículo 16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é vida eterna, não é apenas uma vidinha de 120 anos, né? O máximo que Deus permitiu o homem viver depois do dilúvio, 120 anos. Moisés, depois no Salmo 90, ele escreveu, né, ele viveu 120 anos, mas ele escreveu que passou 70 anos a idade máxima do homem. Passou disso, 80, 90, muitos por a sua robustez, né, chega a 80, 90. Né? Ele passou pelos 70, ele passou pelos 80, ele passou pelos 100 e chegou nos 120 anos. Então ele sabia mais ou menos como era a coisa, né? Eu estou chegando nos 60, né? Há 5 anos atrás eu era bem mais forte. Glória a Deus. Mas com o Senhor eu continuo indo avante. E vamos avante com o Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos deixar que Ele cuide de nós a cada momento da nossa vida. Então não temas o que vai acontecer amanhã, meu irmão. Creia apenas nas promessas do Senhor para nós. O Salmo 34, 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. É feliz o homem que nele confia. Ah, é feliz o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente que nele confia. É feliz, é bem-aventurado, né? Dependendo da sua versão, aí vai estar bem-aventurado, né? Aquele que nele confia. Então vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena deixar que Ele venha nos encher a cada dia. Vale a pena estar cheio do Espírito Santo a cada momento da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Você tem apenas que fazer uma entrega total ao Senhor. Nós precisamos fazer essa entrega total. No Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao versículo que a pastora colocou ali, antes de orar. Então você que creu, pode, que verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores. Tá? Jesus, além de dar a salvação, além de dar a vida eterna, lá estava toda a sua dor, todos os seus problemas, lá Ele levou naquela cruz, Ele cravou naquela cruz. Aleluia, glória a Deus. E hoje é só nós confiarmos, graças a Deus. Você tem apenas... confia nele, e o mais Ele fará. Estando tudo na mão do Senhor, você pode ficar tranquilo. O Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. Diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Glória a Jesus. Então que seja eu e você que vamos exaltar esse Deus poderoso. Amém? Aquietai. Mas na hora de gritar,
na hora de clamar, na hora de glorificar, abre a boca e glorifica, aleluia, clame ao Senhor, grite ao Senhor, clame a Ele, ao Pai, aleluia, papai, estou precisando, Deus, eu estou precisando, mas vamos adorar o Pai, vamos louvar o Pai, vamos glorificar a Ele, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor, o Salmos 46, bendito seja o Senhor para todos sempre, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, tá? No Salmo 46, 1. Ele é o socorro que nós precisamos, na hora da angústia, vem de arrancar os cabelos, né? Não, clame ao Senhor, confie no Senhor, deixa que Ele faz, amém? Deixa que Ele faz, no momento exato, no momento dEle, na hora dEle. Nós somos muito apressados, tá? Nós somos muito apressados, é parte do ser humano isso aí, ser apressado, é parte, tá? Mas no momento de Deus, no tempo dEle, no kairós dEle, Ele vai te responder, Ele vai te abençoar, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, aleluia. Esse é o socorro que não falha, no momento certo, Ele está lá para te socorrer, amém? Amém, glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Pai Santo, amado Deus Celestial, te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Deus Todo-Poderoso, eu confio em Ti, meu Pai, eu confio 100% em Ti, e o Senhor pediu para que falasse, Senhor Deus Todo-Poderoso, essa palavra. Então venha tocar, venha, Senhor, encher com o Teu poder, venha encher com a Tua graça, venha encher com a Tua misericórdia, Pai. Cada pessoa, cada vida aqui, seja tocado com o Teu poder. Cada família, Pai, cada lar aqui representado, venha visitar, venha operar, venha sustentar, meu Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção, em nome de Jesus. Amém.